São temas que pode encontrar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclésia.pt. E agora a nossa atenção para testemunhos de quem um dia optou pela vida consagrada. Consagrados para anunciar a alegria do Evangelho. Foi o tema para os trabalhos da Semana de Estudos sobre a vida consagrada. Centenas de pessoas reuniram-se em Fátima para aprofundar e aperfeiçoar métodos de evangelização. Olhando para as fragilidades humanas que se refletem naturalmente na vida da Igreja e também na vida consagrada, temos que nos confrontar sempre com essa bondade e misericórdia de Deus que nos fazem renascer e que revitalizam em nós a aliança que celebramos com Ele. Olhar para o passado com gratidão, viver o presente com paixão. Temos a tendência de nos aliarmos, sobretudo daquilo que no presente é objeto de dificuldade. Ultrapassar os obstáculos e desconfortos da sociedade contemporânea foi um apelo feito aos consagrados. A paixão missionária deve estar sempre presente na vida destes anunciadores do Evangelho. Esta é a nossa hora, este é o nosso tempo que fomos chamados a viver, a celebrar e a semear nele como semeadores do Evangelho, a presença de Cristo vivo e Cristo ressuscitado, que é fonte de alegria, de vida e de esperança. E, portanto, esta paixão quer dizer isso mesmo. Quer dizer meter-se por dentro do presente, não rejeitar naquilo que tem, sobretudo, de mais incómodo. E depois também abraçar o futuro com esperança. Eu dizia que este abraço é um abraço intemporal. Os consagrados devem ser mensageiros da alegria e a tónica está na relação com Deus e com o próximo. A alegria nasce sempre do encontro entre o divino e o humano, que só a alegria é que nos faz mensageiros, e em terceiro, que efetivamente os consagrados, como os chamados, são os especiais mensageiros da alegria. Muitas vezes a nossa sociedade de hoje tem muitos sons, muitos apelos, muita imagem, e a vida em Deus não se faz de epiderme, e portanto penso que efetivamente é isso que falta aos jovens, embora acredite que eles também o procurem. A vocação à vida consagrada é um dom, mas tem de ser sempre aproveitado e transmitido aos outros de forma aberta e apaixonada. Com o Concílio Vaticano II deu-se uma viragem que às vezes, até nós religiosos, nós não reparamos nisso, que é a passagem de uma vida em comum para uma vida fraterna em comunidade. Faz toda a diferença, porque uma vida em comum pode seguir o exemplo de uma empresa, em que nós temos chefes, temos súbditos, enquanto uma vida fraterna baseia-se no facto de que, pela consagração religiosa, os religiosos são todos iguais, na mesma profissão, salvo distinção dos ministérios. Isso faz toda a diferença. Cada pessoa é única nas suas vivências e, através desta riqueza cultural, o anúncio pode ser uma mais-valia na caminhada missionária. Quer numa comunidade multicultural, como é a minha agora, quer numa comunidade em que são todos portugueses, a vida passa pela morte. Nós precisamos, na relação com os outros, aceitar morrer um pouquinho no nosso ego, para poder ir ao encontro do outro e, sobretudo, aceitar que o outro possa surpreender-nos, porque a surpresa é a categoria dinamizadora do Espírito Santo. O anúncio da alegria do Evangelho esteve presente na Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada, onde os diversos carismas dos missionários e missionárias foram visíveis. Pela 30ª vez reuniu a Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada para nos falar das principais conclusões. Contamos entre nós com o Padre Manuel Barbosa, da Comissão Organizadora desta iniciativa. Muito boa tarde, Padre Manuel. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Consagrados para anunciar a alegria do Evangelho foi o tema inspirador desta semana, de alguma forma, muito em linha com a proposta do Papa Francisco para este ano da vida consagrada, que desafia precisamente a alegria, não é? Sim, foi o tema que tivemos ao longo desta semana, 4 dias de reflexões, de debates, de testemunhos, e foram dias intensos, portanto, em que nós tentámos levar este tema, e as conclusões vêm daí mesmo, consagrados para anunciar a alegria do Evangelho. E pegámos praticamente nos três grandes objetivos que o Papa lançou para este ano da vida consagrada, que é fazer esta memória agradecida do passado,
Antes dizia-se recente e perdeu-se um bocado recente, mas é importante manter recente porque é um passado dos 50 anos do Concílio até aqui. E se nós vamos fazer memória agradecida do Concílio, estamos a ir às raízes, às fontes, quer dizer, porque o Concílio bebeu das fontes bíblicas e patrísticas, enfim, dos inícios daquilo que marca a vida cristã e também a vida consagrada. Portanto, foi este o primeiro objetivo e depois viver com paixão o presente, com paixão, com toda essa força e entusiasmo e depois também abraçar o futuro com esperança. São 3 objetivos que o Papa lançou e o nosso tema Consagrados para anunciar a alegria do Evangelho bebeu desses objetivos e tentámos, com vários conferencistas, cerca de 1.150 participantes, nestes 4 dias tentámos refletir sobre esta temática, como disse, marcados por esta alegria que só pode vir do Evangelho. Sabemos que os consagrados estão tantas vezes na primeira linha, em contacto com situações de carência social, são eles que estão próximos das situações em que mais necessário é apoiar as pessoas que contactam com situações dramáticas. E aí a dimensão da alegria é tantas vezes um testemunho fundamental que se passa ao outro, àquele que sofre. Ter alguém que nos ajude e alguém que tem um rosto alegre. Isto é um desafio constante para quem um dia fez votos, não é? E vocacionalmente decidiu este itinerário de vida. Pois, pode ter que ser essa dimensão da alegria que levamos, mas para a levar e ao mesmo tempo... É preciso tê-la, não é? É preciso tê-la e é preciso deixar-se agarrar por este Cristo que é o único das nossas vidas, não é? Aquele que marca a nossa existência. E muitas vezes não somos significativos em várias situações porque não bebemos dessa alegria que nos vem da pessoa de Jesus Cristo. São um exemplo o arcebispo José Carvalho, que esteve connosco nestes dias, que é o secretário da Congregação para a Vida Consagrada, enfim, no Vaticano. Ele dizia que nas várias voltas que deu ao mundo já, antes como ministro provincial dos franciscanos e agora também nesta função há 2 anos, dizia que nos lugares mais recônditos onde ninguém vai, geralmente encontravam-se religiosas a transmitir esta alegria em situações muito dramáticas, muito de periferia, até de exclusão. Mas gente que só com esta alegria que já está no coração, este entusiasmo que só pode ser em Deus, só gente marcada por isso é que consegue levar isso. Não se aguenta, quer dizer, diante dessas situações dramáticas, acho que as pessoas também não suportam esta força que vem de ter presença significativa junto a essas pessoas, dessas situações. As periferias existenciais e culturais foi um dos temas ali em análise, até pelo Padre Daniel, salvo erro, missionário comuniano. Este é um desafio permanente. O Papa Francisco também já o tinha enumerado. O não ficar no conforto do convento, entre aspas, mas no convento da casa, da comunidade, mas conseguir ir ao meio do mundo, ao cerne das situações existenciais dos homens e das mulheres do nosso tempo. Ainda bem que referiu, é o provincial dos comunianos, que é o Padre Zé Vieira, e depois o António Fernandes, que é o provincial da Consolata, quer um, quer outro, viveram muitos anos, um mais na América e outro na África, em países, em situações precisamente de alta exclusão, como a gente diz, de periferia. E as conferências deles não foram, enfim, conferências doutrinárias no sentido de explicar desde o princípio até ao fim o que é a vida consagrada nas periferias, mas foram testemunhos, foram exemplos da sua vida e provocações para nós, até que levaram alguns desafios, que depois vão ser anunciados e decididos, mas com rapidez, para nós termos ações concretas diante de uma ou de outra dessas situações como religiosos e consagrados em Portugal, todos em conjunto, aqueles que quiserem, mas oxalá queiram todos, precisamente nessa atenção a essas periferias existenciais lá muito longe, mas também bem perto de nós. Isso foi muito acentuado. Há situações de periferia que às vezes estão na nossa casa, nas nossas comunidades, e é preciso atender e à nossa volta. Mas aqui, e só insisto nesse aspecto, esta atenção às periferias, nos lugares onde estamos, tem que ser como em todos os lados, mas aqui muito em rede. Há outros que já estão nessas situações e não é preciso levarmos a marca de sermos consagrados. Já estamos uns com os outros, em igreja, ou mesmo sem ser da igreja, devemos trabalhar em todas as situações e ninguém pode ficar de fora deste esforço, desta presença que nos vem do coração. Referiu a rede, pode haver uma conjugação dos diversos carismas, não é? Às vezes num objetivo comum. Pois é, essa insistência que também o arcebispo José Carvalho nos provocou
a que reorganizemos mais, trabalhemos mais em conjunto, em rede, em comunhão, para usar uma palavra mais do âmbito da nossa fé, mas é esta rede que nós temos que ter uns com os outros, não no sentido funcional do termo. Também é preciso ser concretos, mas um concreto que nos vem justamente dos carismas que nos habitam, que são diferentes, mas sendo diferentes, sendo plurais, ao mesmo tempo enriquecem esta unidade, esta sintonia, esta harmonia que nós devemos levar para a frente. E os esforços em comum, como sabe, são mais fecundos. É recorrente falar da crise vocacional, da escassez de vocações consagradas. Também foi abordada a questão da vida consagrada na Europa, um amanhecer ou um entardecer. Em qual dos dois é que nos situamos? Houve uma reflexão muito interessante precisamente sobre isso. Há aqueles que, diante dessas situações, são pessimistas e há aqueles que são otimistas e utilizam as mesmas palavras para dizer o mesmo, que é um caos, que é noite escura, que é o ocaso, enfim, tanto dá para um lado como para o outro. Uma referência de fundo que foi feita é que nós estamos, em todo lado, mas particularmente na Europa, numa situação de crise e de inverno, estas duas palavras. Chamam muita atenção, porque crise tem sentido positivo, é para rasgar, para criar luz, para decidir, fazer opções, portanto tem sentido pujante de lançar para o futuro. O inverno é a mesma coisa, tem o sentido de criar raízes, de ir ao essencial. É no inverno que, enfim, tudo se vai desenvolvendo, vai crescendo, para depois provocar a primavera e tudo o resto. Portanto, na Europa é certo que há toda... Alguém já referiu, alguém diz que somos poucos e alguém diz que somos menos, que é muito diferente. Não é uma questão quantitativa, é uma questão de qualidade e nós podemos, perante essas situações de envelhecimento, falta de vocações, todas essas coisinhismo que nós dizemos, individualismo, consumismo, que é real, nós aí podemos fazer discernimento nesta crise e ver como é que nós podemos recuperar e continuar a recuperar os valores essenciais, as raízes, enfim, dos nossos carismas. Este ano da vida consagrada tem constituído também um ponto de reflexão acrescido para todas estas realidades. Sim, portanto, tem sido uma reflexão feita em conjunto, mas eu queria, além do que já se sabe, enfim, que está nas agendas, a nível de toda a Igreja Universal, em muitos encontros em Roma, nas dioceses, os próprios bispos, a Conferência Episcopal fez essa reflexão e vai continuar a fazer nas jornadas pastorais. Está previsto um tempo, enfim, alongado para essa reflexão, mas eu refiro que o que se está a passar nas paróquias, nas vigararias, é um trabalho muito interessante, porque os bispos, os párocos, os leigos estão a tomar consciência desta vocação na Igreja, desta forma de existência cristã, e tem havido, não é fazer muito, mas iniciativas que estão a envolver toda a gente a nível de reflexão, a nível de oração e até de projetos comuns. Muito bem, Padre Manuel Barbosa, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, partilhado connosco então estas conclusões. A 30ª Semana de Estudos sobre a Vida Consagrada, hoje em destaque no programa Eclésia.